E aí, pessoal? Então, dando continuidade nas aulas, tivemos Grécia Antiga na última aula, agora Roma Antiga, né? Com certeza vocês já viram alguma coisa desse conteúdo, devem lembrar lá do sexto ano, ou devem ter visto algum filme, alguma série que tratasse do Império Romano ou da Roma Antiga em algum outro período. Normalmente, muitos filmes tratam desse tema. Então, de alguma forma, vocês conhecem alguma coisa sobre Roma. Vamos ver um pouquinho mais detalhado agora, mas claro, né? De forma bem rápida, eu vou tentar fazer em dois vídeos aí. Um vídeo pegando monarquia e República Romana, o outro pegando período imperial e fechando com a crise do Império Romano, então. Aí, como capa, nós temos o Coliseu, que é onde tinham lá as batalhas de gladiadores e tal. Quem sabe vocês já viram algum filme, tem um filme chamado Gladiador que é bem famoso e se passa, mostram o Coliseu como ele era. O Coliseu que era o maior dos anfiteatros romanos, mas não era o único, tinham muitos em todo o Império Romano. E era uma forma de diversão do povo. Mas vamos lá. Então, primeiramente, vocês têm que observar esse mapa aqui. Esse é o mapa da Europa, está mostrando aqui vários povos. Na verdade, esse mapa aqui é retirado de um jogo simulador do período romano. E aqui vocês podem ver que entre essas várias cores, que cada cor dessa representa um povo, tá aqui Roma, bem pequenininha, nessa península aqui. Quem não lembra que é uma península, é uma porção de terra cercada de água por três lados e ligada ao continente por um dos lados. Então isso daqui é uma península chamada de Península Itálica, que é onde fica a Itália hoje em dia. Essa península tem uma particularidade também que ela tem um formato de bota, como vocês podem ver aqui, fazendo o formato dela. Bom, então Roma fica no centro dessa península e ela era povoada por povos latinos e sabinos. E era cercada por vários outros povos, pelos etruscos, pelos samnitas, pelos próprios sabinos, e, e era praticamente um entreposto comercial, um local de passagem de uma cidade para outra. Eles passavam por ali, algumas pessoas foram ficando ali, como era interessante, na beira do rio Tibre e tal. Eles vão acabar fazendo um pequeno povoado e vão desenvolvendo esse povoado aos poucos, vai ganhando alguma importância regional e era como uma cidade-estado, eles se governavam. Então, nenhum influenciava eles até que eles foram dominados pelos etruscos, né? Mas existe também o mito de fundação, que é o mito de Rômulo e Remo, quem sabe vocês já ouviram falar, quem gosta de futebol deve ter visto já no escudo do time da Roma, na Itália, tem essa loba aqui, eu tô na frente dela, mas tem essa loba com Rômulo e Remo aqui, e isso representa o mito, então, de fundação da cidade, de que dois irmãos que eram herdeiros de um trono, o trono de Alba Longa, eles eram netos do reino Mitor, que foi derrubado, eles vão ser abandonados num cesto para se salvar do, da morte, e eles acabam sendo recuperados e auxiliados por uma loba que alimenta eles. E então eles vão se desenvolver, depois uma família de camponeses vai pegar eles, que moravam ali mais ou menos na cidade de Roma, eles vão se desenvolver e vão acabar se vingando daquele que derrubou o avô deles. Só que eles acabam brigando e tal, e um dos irmãos mata o outro. Mas essa é uma lenda de fundação. A gente está mais focado na parte histórica mesmo, de entender que Roma é uma cidadezinha, um entreposto, como eu falei, que foi se desenvolvendo muito aos poucos e que primeiramente ela foi dominada pelos etruscos. E esse período de dominação etrusca, ele é denominado de período monárquico. É o período em que o rei era um rei etrusco e ele mandava na cidade de Roma. Bom, além da questão de dominação política e até econômica, tem que se ressaltar a dominação cultural dos etruscos sobre Roma.
Roma, então, aqui por essas imagens dá para perceber uma escultura, duas esculturas, um jarro em forma de pato. Isto são obras dos etruscos, que influenciaram os romanos e são desse período da história que nós estamos falando. Bom, outra influência cultural bastante forte entre os romanos era da Magna Grécia. Quem não lembra da aula passada, volta lá, dá uma olhada de novo na aula passada sobre Grécia, que eu falo sobre a diáspora grega, quando os gregos tiveram que sair por falta de terras, por conflitos que tinham na Grécia, eles saíram a povoar outros lugares e fundaram então no sul da Itália algumas colônias, na Espanha algumas colônias, no norte da África algumas colônias. E esse local, principalmente ali na Grécia, na Sicília, no sul da Itália e na Sicília, se chama Magna Grécia. Bom, esse período monárquico é marcado então por um rei, obviamente, período monárquico, e um conselho de anciãos, de pessoas mais velhas, que era o Senado. E com o tempo, a população romana, principalmente os patrícios, que nós ainda vamos estudar sobre eles, que são os caras mais poderosos, mais ricos de Roma, eles vão se rebelar contra o rei, contra esse domínio etrusco, e vão expulsar praticamente o rei Tarquínio do poder. É um golpe de Estado. Eles expulsam o rei e eles tornam então uma cidade-estado governada não por um governante, mas por uma série de cidadãos, um conselho de cidadãos, que é o Senado. Se vocês lembrarem de Esparta, vocês vão, vão se recordar que também Esparta, apesar de ter dois reis, ser uma diarquia, o governo real era por um conselho de anciãos que era Jerúsia. Bom, então a gente tem esse golpe que ocorre com o Senado em relação ao rei Tarquínio, acaba o domínio monárquico e começa uma república, a República de Roma. E nessa república eu vou destacar aqui a questão da sociedade romana, que é muito importante você saber, cai bastante em prova. E essa sociedade era dividida da seguinte forma: os patrícios, que eram os mais poderosos, que se consideravam os grandes herdeiros de Rômulo, o fundador da cidade de Roma, os plebeus, que eram aqueles que eram detentores de terras, mas pequenas terras, eram comerciantes, eram artesãos, os clientes, que eram como dependentes dos patrícios, e os escravos, que normalmente eram escravos dominados em guerras, mas também alguns deles por dívida. Então, com o passar do tempo, os plebeus, principalmente, eles começaram a ficar muito insatisfeitos por ter essa dominação dos patrícios na política. Por exemplo, os plebeus não podiam ser parte do Senado. E existia um grande preconceito social com os plebeus. Tipo, patrícios e plebeus não podiam casar, por exemplo. Tinha uma separação total na sociedade romana. E aí, então, vão ter uma série de conflitos sociais entre patrícios e plebeus, que eu vou mostrar no quadro a seguir. Então, aí tem uma lista desses conflitos e de direitos que os plebeus foram conquistando com o passar do tempo. Isto não precisa ser decorado, mas é importante saber que isso ocorre no período da República, no mesmo momento que está tendo uma grande expansão de Roma dominando novos territórios, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, como destaques nesse período, eu vou falar da criação da Lei das 12 Tábuas, que é o primeiro código de direito escrito em Roma. Até então não existiam leis escritas, então, como quem julgava era um patrício, se esse patrício julgasse outro patrício, ele iria ir para o lado do seu, né? Daquele cara que era da elite que nem ele. Agora, se ele julgasse o mesmo caso, por exemplo, mas quem estava sendo julgado era um plebeu,
então ele poderia julgar para o lado de outra pessoa, de um patrício e tal, em desfavor do plebeu. Então foi uma luta dos plebeus para que tivesse o código escrito e que a lei fosse cumprida de forma semelhante a todos. Em 445 a.C. vai ter uma outra vitória para os plebeus, que vai ser o casamento misto, a lei canuleia, que então patrícios e plebeus vão poder casar entre si. Posteriormente a isso, em 366, os plebeus vão ter o direito de adquirir terras que foram conquistadas. Tem que lembrar que Roma está conquistando muita terra nesse período. 326 vai ter o fim da escravidão por dívidas. Até então, os plebeus que entrassem em dívidas podiam se tornar escravos. Depois disso, em 300 a.C., os plebeus vão poder ter acesso a cargos públicos, por exemplo, no Senado. E aí, 287 a.C., os plebiscitos, decisões tomadas pelo tribuno da plebe, passam a ter força de lei. Então, aquilo que vai ser decidido nos conselhos da plebe, nos plebiscitos, onde a plebe vai ser questionada e vai poder dar sua opinião, isso vai ter uma força de lei a partir de então. Então, uma série de vitórias dos plebeus que vão ocorrer no passar do tempo aí na Roma republicana, é importante saber isso. Bom, aqui vai mostrar o expansionismo. Tem um mapa aqui, ó, tem que se ligar nisso aqui, tá meio pequeno, mas tentem aumentar isso. E vai mostrar aqui 500 antes de Cristo. Vai ser algo muito pequenininho em Roma, vai ser a cidade somente. Depois, em 300, ela já aumentou, já é essa parte vermelha clara aqui. Depois, em 298, já está toda essa parte rosa também adicionada. Em 290, a parte laranja adicionada. E em 272, esta parte aqui de baixo, no sul da Itália, na ponta da bota aqui, ela é tomada também para os romanos. Então, Roma já é um território considerável nesse período. Depois disso, vai ter a tomada da parte em amarelo e da parte em verde por último. Então Roma se torna praticamente a Itália que nós conhecemos hoje, um pouco menor que isso. E como que vai ocorrer de uma cidade tão pequena conseguir tomar um território tão grande com o passar do tempo? Uma das explicações é o sistema militar de Roma. Roma modernizou a luta por falanges que era comum na Grécia Antiga. Então os gregos antigos faziam aquilo que vocês veem em filmes, por exemplo, de eles faziam uma linha de batalha para lutar contra um outro inimigo. E assim eles ficavam lutando durante até horas naquelas linhas de batalha. Em Roma, eles criaram um sistema de triplex, que eles chamam, triplex assis, como está escrito aqui. Este sistema, como está apresentado nessa imagem, ele era formado por três blocos, três linhas, na verdade, que eram divididas em vários blocos. Cada uma dessas linhas eram formadas por soldados em relação de idade, principalmente de experiência do soldado. Então, quanto mais novo ele fosse, mais na linha da frente ele estava, e conforme a experiência dele, ele ia indo para trás. Então, os soldados mais duros que tinham eram os últimos, mas eles eram os mais descansados e que iam pegar aquela linha cansada do inimigo se a batalha não estivesse favorável para os romanos. Então, primeiro tinha o embate da primeira linha romana, conforme eles cansavam, iam perdendo muitos combatentes, eles recuavam, a segunda linha avançava, e conforme essa segunda linha também ia cansando, ia tendo problemas de baixas e tal, ela recuava, e os terceiros, os triari, que eram os mais velhos e mais experientes em batalha, eles entravam em ação e tentavam dar um fim a essa batalha. Então, normalmente era assim que funcionava uma batalha contra o exército romano. E acabava que o exército romano conseguia fazer movimentações em campo de batalha muito diferenciados para a época, e isso possibilitou então grandes vitórias de Roma e a dominação de novos territórios. Bom,
Por último, então, quero mostrar esse mapa aqui. Esse mapa vai mostrar de forma muito semelhante o que eu falei lá. Ó. Roma começa como um pequeno pontinho vermelho, vai se expandindo com o passar do tempo, mas aqui já está mostrando Roma posteriormente, lá em 44 antes de Cristo, que aí já vai ter toda essa parte amarela mais escura aqui. E depois, no século II, que Roma vai ser todo esse território gigantesco aqui. Roma que foi um dos maiores territórios do mundo. Isso vai acontecer muito por uma guerra central que ocorreu, que possibilitou essa expansão de Roma com o passar do tempo, porque a guerra contra Cartago, que é chamada de Guerra Púnica, ela vai possibilitar o controle do Mediterrâneo, por exemplo. E a partir do momento que Roma toma o Mediterrâneo, toma uma série de terras que antes pertenciam a Cartago, ela vai conseguir um grande número de terras e um grande número de escravos por guerra. E esses escravos por guerra vão gerar um desenvolvimento econômico de Roma muito grande. Conforme tem um desenvolvimento econômico, tem um aumento da produção, tem um aumento do exército, um exército mais poderoso consegue tomar mais terra e isso vira uma, uma consequência sem fim, né? Então vai aumentando o poder econômico, vai aumentando o exército vai tomando mais terra, vai aumentando o poder econômico, e assim vai indo, até que vai gerar um probleminha mais para frente lá, mas nós vamos ver isso na próxima aula. Então é isso, eu fecho por aqui essa primeira aula, pessoal, valeu.